Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o professor Ineu Macieia, jovem e brilhante médico, que está falando sobre novas técnicas de detectar doenças com um custo muito inferior daquilo que conhecemos até agora. Como nós apresentamos em todos os programas, eu ofereço um livro, esse é A Queda dos Mitos Econômicos, é para mostrar que a economia não é nem uma ciência ideológica, nem uma ciência matemática, mas é uma ciência psicossocial. E que, se nós não entendemos os agentes econômicos, nenhum governo vai conseguir fazer o desenvolvimento do seu país. Por isso, as ideologias em matéria de economia, eu dei o título de A Queda dos Mitos Econômicos. Muito obrigado. Eu ofereço o livro, é um livro antigo, é do começo do século, mas todas as teses aí apresentadas continuam extremamente atuais. Muito obrigado. Meu caro Irineu, voltando àquilo que nós estamos conversando, hoje um dos problemas sérios que nós temos na medicina é que o SUS e que os hospitais são obrigados, teoricamente, a 60%, mas na ação que esse escritório ganhou contra o governo, não há mais necessidade de nem 60% para os hospitais, nem 20% para a educação, que teria que ser previsto em lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, e já ganhamos no Supremo Tribunal Federal numa ação direta, que durou 20 anos, direta de inconstitucionalidade, de tal maneira que estamos concluindo os nossos embargos de declaração, eu tenho a impressão que se encerra. Mas um dos aspectos que tem preocupado, porque as autoridades agora que caíram em si, de que os 60% foram considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, as queixas que nós ouvimos dos hospitais, quando o governo exigia os 60%, que depois foram baixando com problemas referentes a trabalhos laboratoriais, por exemplo, ambulatórios, que também entravam na composição dos 60% de atendimento do SUS para gozar da imunidade, de que não se atualiza a tabela do SUS. O governo diz o seguinte: nós continuamos com os preços de 1995 na grande maioria dos procedimentos. Tudo encareceu. Nós não controlamos a inflação, mas vocês têm que prestar esse serviço com um senhor prejuízo, que nós não queremos atualizar na medida que a saúde, que é a nossa obrigação, nós transferimos essa obrigação para os hospitais. Muitos hospitais deixaram de ser hospitais filantrópicos, por exemplo, o Samaritano, porque não valeria a pena. A imunidade não compensava em nada. A própria FONIF acaba de mostrar que o que houve de retorno em nível de benefícios para as entidades filantrópicas para a sociedade foi de 7,5 vezes ao benefício que teve em relação às imunidades. Como é que você, quando era superintendente da Santa Casa de Misericórdia, sofrendo os problemas, enfrentou o problema de um SUS não reatualizável, sendo a maior casa, o maior hospital da América em atendimento do SUS? Muito bem lembrado. Essa equação do custeio do Sistema Único de Saúde é o grande enigma e o grande charada para todos nós, né? O Sistema Único, ele tem a sua fonte pagadora dos impostos e não consegue acompanhar a inflação médica, o alto custo médico. Da mesma forma, a maneira como a saúde é remunerada hoje também é uma maneira vil, porque ela remunera por procedimentos. Tanto mais se faça procedimentos, tanto mais existe a remuneração. Quando, na verdade, o que tem que se pensar não é a remuneração pela jornada do paciente, pela linha do cuidado, na prevenção dos achaques da saúde. A Santa Casa, que é um belo exemplo de como se manteve ao longo dos séculos atuando em saúde dos mais desfavorecidos, né?
ou menos favorecida da sociedade, tem esse dilema constante. Uma porta de alta demanda e os custos crescentes. Lá na ocasião, na época interina ali de ajudar a Santa Casa nessa transição, foi focado muito na governança, nas melhores práticas, na gestão, uma vez que não se conseguiria a curto prazo, nem o será, a remuneração que vem do SUS pelo pagamento dos procedimentos. E se conseguiu estabilizar, mas o desafio ainda é grande. Na minha opinião, essa equação só muda quando realmente nós focarmos nas prevenções e evitar os desperdícios na saúde que são grandes. Não sei se o senhor acompanha, mas na indústria, por exemplo, o índice de desperdício de uma empresa altamente competitiva é 0,12%, 0,18%. Uma empresa já sai do mercado. Na saúde, o índice de desperdício na saúde é de 18%. Então, o sistema não consegue financiar, mesmo que pagassem em níveis maiores do que são pagos hoje. Então, o que se precisa é reduzir o desperdício. Primeiro, prevenindo, porque a prevenção é muito mais barata do que a remediação. Segundo, com a integração de sistemas. Hoje, um exame é feito no SUS, numa unidade da periferia, e o mesmo exame, se a população, se esse paciente migrar para uma região central, é capaz de ser repetido, e esse exame não está integrado na rede. Então, mais um desperdício, o SUS acaba pagando 2 vezes pelo procedimento. Então, muitas maneiras são efetivas para que isso ocorra, mas o desafio é muito grande. Uma delas é o custeio, né? Agora, em nível de o custeio, porque de rigor, os procedimentos médicos que recebem via SUS, por até operações extremamente complicadas, não recebem quase nada, não é? Porque não houve atualização. Agora, como seria viável? O que nós propusemos depois de ganharmos essa ação de que nós tivéssemos o cumprimento do que está para as entidades imunes, do que está na lei complementar, de mostrar que tudo aquilo que se recebe é devolvido para a entidade hospitalar. O que vale dizer, se nenhum diretor efetivamente receber nada, a não ser que seja médico. Ele, como diretor, não recebe nada como médico dos procedimentos que fez. Receberia, tendo a contabilidade em ordem, sem desvios, etc., e fazendo com que tudo ficasse no Brasil, não entidades que viessem a criar instituições fora do Brasil, não vejo por que não gozar da imunidade. E esses procedimentos, evidentemente, nem o governo teria responsabilidade, seria colocado à disposição da sociedade. Porque o encarecimento para os hospitais também diminui a qualidade desses hospitais na prestação de serviços. E quanto menos eficiente for um hospital, para poder atender a imunidade que não remunera adequadamente o serviço, tanto pior, evidentemente, serão os serviços que esses hospitais apresentarão. Agora, quando você diz o custeio, você se refere ao custeio global, desde a limpeza de lençóis, etc., que muitas vezes se terceiriza e que, evidentemente, os custos acompanham a inflação. É isto que você se refere? Especificamente nessa fala, eu me referi ao custeio de saúde propriamente dita, né? Na atenção direta ao doente. Então, o custeio com médico, enfermagem, fisioterapia e da estrutura dos insumos hospitalares, né? O maior custo aí é recursos humanos, na sequência, materiais e medicamentos, né? Então, essas vertentes do custeio é o que realmente pesa. E aí o senhor tem toda a razão, porque não existe um acompanhamento do repasse por procedimento em que se refere a equipe médica e saúde multidisciplinar e materiais e medicamentos condizente com aquela prestação de cuidado. Mas quem saiba, isso nunca vai ser equiparável. A cada vez mais que se inova, que se desconhece mais sobre as doenças, cada vez mais se tem um gasto quanto a isso. Quem sabe tem que se investir propriamente na intervenção
preventiva e se pagar pela linha completa do cuidado e não só pelo procedimento. Então, ter uma remuneração maior e aquela população que foi mantida saudável, em que se deshospitalizou rapidamente e que a prevenção ocorreu. Olha, Irineu, você deu um belo apanhado aí para os nossos telespectadores. Agora, terminando o programa, um dado que me preocupa sobremaneira. Você entende que, em função dessa baixa remuneração, que os próprios médicos recebem muito pouco, tivemos até médicos cubanos que faziam um curso de medicina em 3 anos nas faculdades, né, de Cuba. Você considera que, mesmo assim, nós temos hospitais de excelência em níveis dos países americanos, europeus ou dos Estados Unidos, ou são pouquíssimos hospitais nesse nível, ou não temos hospitais nesse nível? Eu acredito que a saúde e a formação médica é extremamente forte no Brasil, né? Nós temos hospitais de excelência, nós temos um corpo clínico e docente de excelência que não faz a mínima prerrogativa de demérito com qualquer país do mundo. O que existe aqui são as deficiências continentais, uma população, na sua maioria, muito carente, e que, no meu entender, quanto mais a medicina preventiva atuar, mais facilmente as soluções ocorrerão. Eu agradeço muito, Irineu, essa última explicação. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.